matemático, professor de Libras, programador e agora muso fitness. Com vocês hoje, Laércio. Querido, que felicidade ter você aqui hoje no Fora. É uma alegria muito grande, a galera já vai entender o porquê e quem é você. Então, antes de mais nada, queria que você se apresentasse. Quem é o Laércio nessa vastidão do universo? Laércio na vastidão do universo. Laércio, Laerte... Laenço, Alaerte e todos os alter egos que as pessoas dizem sobre mim, porque Laércio não chega. Na vastidão do universo, eu sou um pontinho. Mas um pontinho que eu respeito e gosto muito. Um falso carioca. É falso mesmo, porque eu não nasci na cidade do Rio, eu nasci em Nova Iguaçu. Mas que por conta do clima e da cidade veio parar em São Paulo. E me adaptei super. Que hoje vive muito feliz com Milu Maria, a vira-lata caramelo mais amada por mim. Que tem uma relação muito bonita e importante com a mãe. E que durante a vida foi seguindo vários caminhos aí. Entre a criança que gostava de fazer origami e que mais tarde se entendeu fazendo cálculos maiores, enveredou pelo ramo da matemática, e que dentre esse meio foi conhecendo muita gente de humanas e contrabalanceou a minha cabeça inteira, que é apaixonado pela comunidade surda e que descobriu também um amor pela programação e que tá descobrindo coisas. E que tá indo aí, é um pontinho viajante aí na vastidão do universo. Que maravilhosa, que história linda desse pontinho. A tua história é muito legal, né, gente? Pra quem não sabe, Laércio já foi cadete da 42, teve uma história incrível lá. É uma pessoa que a gente gosta e respeita muito e que tá construindo uma história linda. Então, começando lá do começo, como é que surgiu esse interesse por matemática, essa ideia de se tornar professor de matemática? Eu sempre fui o aluno obediente, responsável, né, e tudo mais. Então, a matemática, ela estava diluída entre todas as outras disciplinas. Quando eu fui fazer graduação, eu sabia... Aí eu já tinha uma ideia de que eu iria partir para o lado das exatas, mas eu fiz vestibular para algumas áreas. Eu fiz para matemática, eu fiz para estatística, eu fiz para engenharia. E a ideia era, onde eu passar, eu vou. E dentre, né, os vestibulares que eu passei, eu decidi pela matemática, porque na época eu queria estudar mais a fundo, eu queria estudar profundamente, foi essa a ideia. Porém, a minha ideia, o que eu tinha na cabeça na época, eu fui, sim, um dia nessa vida, por mais que as pessoas não acreditem, uma pessoa muito tímida, muito reservada. E aí, na minha fantasia, eu ia trabalhar no cubículo de um banco, com um computador, fazendo os cálculos ali e tudo, e era essa a ideia. Mas eu tive uma amiga, minha primeira grande, melhor amiga, que durante o curso falava: você consegue me ensinar? A gente sai da aula, eu não entendo absolutamente nada, e a gente vai para uma outra sala, e a gente conversa, e a gente produz, e a gente vai fazendo ali o rolê, e eu consigo aprender com você. Você precisa expandir isso. E aí tinha uma questão na faculdade, que era, ao fim do terceiro semestre, a gente tinha que fazer a decisão se a gente ia para o bacharelado ou se a gente ia para a licenciatura. A gente pegava uma fila imensa, e na nossa vez, quando a secretária virou e falou: e aí, qual a decisão de vocês? Eu, aquela pessoa tímida pra dentro, não conseguia abrir a boca quando a minha amiga virou e falou: licenciatura. Foi ela que escolheu por mim, e foi uma decisão muito certa, e foi desse modo torto que eu entrei na licenciatura, mas obviamente poderia ter mudado ali, né, falando: não é isso, mantém minha fantasia do cubículo do banco e não fiz. E principalmente quando, né, fui me entendendo professor nas primeiras turmas e ao longo dos anos e todos os aprendizados, foi confirmando muito mais o caminho. E foi assim, desse jeito que eu cheguei na sala de aula.
E a tua relação com a comunidade surda, como aconteceu? Eu tava no primeiro ano aqui em São Paulo e tinha uma turma, um sétimo ano, que é uma das turmas que eu levo no coração, que tinha uma aluna chamada Thaís. E Thaís tinha muitos comprometimentos, é, né, de cognição e tudo mais. E uma das condições dela é que ela é surda. E eu fiquei super incomodado de ir para aquele sétimo ano, que era uma turma super gostosa, mas não consegui chegar na Thaís. E aí chamei uma amiga, professora de história, falei, vamos fazer alguma coisa? Não dá pra Thaís sair, né, da casa dela de madrugada, sentar numa cadeira às 7 da manhã e ficar até meio-dia e ser apenas isso. E fizemos um trabalho conjunto entre eles, a gente gostou muito, e eu fui aprender Libras para poder me comunicar com a Thaís. E eu lembro que um dos pensamentos da época era: eu tenho 3 dias muito felizes na minha semana de trabalho. São os 3 dias em que que eu dou aula naquele sétimo ano, porque a Thaís está lá. E aí virei e falei, vou fazer uma pós-graduação. Eu acho que eu vou ser feliz os 5 dias da semana se eu trabalhar com múltiplas Thaís, assim. E aí fui fazer uma pós-graduação para depois trabalhar durante alguns anos numa escola para surdos. E aí o que era apenas uma relação profissional virou uma relação super pessoal, né, com amigos surdos e inserido na comunidade surda e saindo, né, com os amigos surdos. Foi assim. Como é que é o seu nome em Libras? É esse aqui. E ele faz referência ao grande black que eu tinha na época, né? Em língua de sinais, cada pessoa tem um sinal, né? O seu nome, aquilo que te representa, e esse é o meu sinal, fazendo, né, analogia ao black que eu tinha. Na 42, na época que você fez o processo seletivo, a gente tinha um aluno surdo também, né? O Leandro, que era uma pessoa fantástica, e ele batizou a 42, né? Então, o número. Como é que é o nome em Libras da Assim, 42? Assim. é. Eu acho super bonito esse nome, e foi ele que criou, e a gente foi batizado, assim. E durante esse processo, né? A gente já vai chegar na 42. Quando a gente se conheceu, você começou a falar sobre Libras, sobre a comunidade surda, e eu fiquei muito interessada na época, inclusive fiz aulas de Libras com você, e eu acho que uma das coisas mais legais de ter feito essa aula foi o quanto isso expandiu o cérebro de maneiras de pensar, né? O quanto a linguagem ela é complexa, o quanto a linguagem ela também ela é muito intuitiva de certa forma, né? Porque muitas pessoas acham que a língua brasileira de sinais, Libras, né? Ela é universal e, na verdade, ela é regional. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre esses regionalismos, sobre a língua brasileira de sinais, ela tem sotaque, certo? Tem algumas peculiaridades. Conta um pouquinho mais de como é que essa língua se constrói. E como é que foi para você, né, que já tinha aprendido a linguagem matemática, depois aprender a língua de sinais brasileira, como é que foi para você? Vou começar aí, vou começar pelo fim. De fato, é uma outra percepção de mundo, de universo que você ganha ao aprender língua de sinais. Tem. Não é só uma tradução do português, né? É uma língua super estruturada, com sintaxe, com gramática própria, com morfologia, enfim, né? É uma língua à parte, não é um português traduzido, que usa muitos elementos que nós, numa língua oral, não usamos. Então, né, como exemplo, eu poderia fazer um sinal aqui com uma expressão facial e fazer o mesmo sinal com outra expressão facial e isso significar coisas diferentes, por exemplo. Então, a ideia é como é que você vai dar essa entonação, né? As suas intenções de fala, não só através das mãos, mas através literalmente do corpo inteiro, assim. Então você ganha outras camadas de percepção que vêm por esse aprendizado. E que eu e que seria diferente se eu conversasse, por exemplo, com um surdo que mora no Amapá, ou um surdo que mora em Curitiba, ou um surdo que mora na França, nos Estados Unidos, na Tailândia, porque, sim, né, a língua de sinais não é universal. E nem
não tem sentido, a língua é viva, né? E eu aqui com você, a gente pode criar uma palavra nova, assim como eu com um surdo ou dois surdos conversando podem criar um sinal novo que alguém lá do outro lado do mundo vai tá em outro rolê, né? Vai estar construindo novas formas de se comunicar e dessa língua de maneira diferente. Então, cada país tem a sua língua de sinais, mas assim como acontece, né, no português, e a gente tem o sotaque do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, enfim, ou os vários sotaques que a gente encontra mesmo aqui em São Paulo, a gente também tem os sotaques em língua de sinal, o que é maravilhoso, assim. A gente super se entende, mas às vezes fica... O que você quis dizer com isso? Não entendi muito bem. E é super bonito, né? Porque, como você disse, é uma língua que usa o corpo inteiro. Então, essa coisa das expressões, assim, né? Elas são muito claras e elas dizem muito. E agora, indo um pouco Então, você, né, foi professor de matemática, foi para licenciatura, começou a dar aula, Thaís mudou sua vida, você foi aprender Libras. E como é que a 42 surgiu na tua vida? Como surgiu? Como surgiu? Eu tava num momento... Esse foi consciente. A Thaís provocou uma mudança que não foi consciente, né? Foi por ela. Eu decidi, obviamente, mas foi causado ali. Mas, de repente, eu virei e falei... Acho que eu quero seguir outros caminhos. E, assim como lá no vestibular, eu tinha uma ideia de que tinha um grande conjunto aqui que eu poderia habitar, mas não sabia ao certo o que... Né, o foco, onde eu iria, né, onde eu iria focar ali. E fiz várias pesquisas. Acho que eu poderia me dar bem nisso daqui. Esse daqui eu preciso aprender bastante. Isso daqui definitivamente não é minha área. E eu juntei várias coisas. Uma que era, eu gostaria de continuar mantendo raciocínio lógico, pensamento criativo, e tudo mais. Mas veio coisas muito práticas, como, por exemplo, quero ganhar mais dinheiro. Quero manter ração premium de Milu Maria. Então, dentre essas questões, eu falei... eu acho que tem um campo ali que eu posso gostar muito e que acho que tenho afinidade. E era uma ideia ainda meio vaga. Comecei, como muita gente, procurar alguns canais no YouTube, e vendo ali aquela questão, vendo como estava o mercado e tudo. E na época, chegou uma revista na minha mão e falaram: Oi, ó, tá aqui, ó. Acho que é esse rolê aí que você gosta, né? E tudo. E aí eu conheci direto a 42. E primeiro Ninguém te pensamento. falou, foi uma matéria, então, né? Foi assim, Indiretamente. né? Quem veio? O Fernando, que hoje meu amigo, meu ex-namorado, e veio e trouxe a revista e falou: Tá aí, ó. Jogou na minha mão. E falou: Não entendi nada, mas parece bacana. E sim, era muito bacana e quase bom demais pra ser verdade. E falei, eu quero isso daí. E foi assim que eu conheci a 42, e assim que a programação veio vindo e o processo todo. Eu lembro de você em um dos primeiros check-ins, né? Que é um encontro que a gente faz. O processo seletivo da 42, você começa jogando um joguinho no site. Aí depois tem o check-in, né? Que naquela época acontecia presencial. Eu lembro de você nesse check-in. Como é que foi pra você entrar na escola e ver aquela estrutura? Porque muita gente estava em dúvida que era bom demais pra ser verdade, né? Ficava tipo, em algum momento eu vou ter que assinar algum lugar, vou ter que vender minha alma pra alguém, né? E como é que foi pra vocês? Eu acho que antes de ver aquela estrutura física, foi uma estrutura emocional. Eu tava receoso, por não saber o que eu iria encontrar em sentido de gente mesmo. Seria a primeira vez que eu ia estar num lugar que, na minha cabeça, poderia ser muito masculino, muito branco, muito, sabe, que me separasse daquele local. E a primeira quebra dessa estrutura foi quando eu encontrei Pamela, maravilhosa, uma franjona branca aqui,
Eu falei, eu vou conversar com ela, me senti ali, e tinha muita coisa envolvida, e falei, oi, eu tô vendo você falar por aí e tal, não sei o quê, vamos conversar? Não conheço nada desse universo. E me conta um pouco, porque eu tô um pouco receoso. E ela falando, não, tá tranquilo. Bom, eu tô aqui, eu sou uma mulher LGBT, que trabalha na área, que gosta muito, que me desenvolve, que sou respeitada. Só fica tranquilo. Caso você não se sinta, cola em mim. E antes mesmo da gente subir, né, e de encontrar Kaká na frente do elevador, me chamando pelo meu nome, eu tive esse acolhimento da galera que já tinha entendido qual era o rolê da 42. E aí, você sobe o elevador, que já é de fato uma viagem para um outro universo, e foi mágico. De repente, eu tava 5 segundos num lugar e falando, quero estar aqui. E isso aqui, eu me conecto muito com isso daqui. E aí, eu não sei se quando você falou estrutura, você estava falando do físico, mas para mim a 42 vai, obviamente, muito para além disso. Então, o lugar, né, a estrutura física me acolheu muito, é muito gostoso, era maravilhoso, né? Passear por ali, por todos os espaços, mas estrutura humana. As pessoas que fazem a 42 acontecer, também, tudo isso. Foi assim, esse rolê, tudo isso é muito gostoso. Aí, dado o check-in, você participou da piscina, né? Você foi sorteado e conseguiu uma vaga para poder participar da piscina. Como é que foi a piscina? 26 dias enfiado nesse lugar com esse monte de gente diferente. Como é que foi para você? Mágico demais. Muitas sensações, uma montanha russa dessas sensações de num dia você fala, não dá, gente. Eu acho que eu vou pra minha casa, meu travesseiro tá lá me esperando. Milu Maria Milu tá Maria lá. tá me esperando. Mas em outro dia, por mim mesmo e pelo suporte de todo mundo, falar, mano, eu quero viver isso daqui. E eu acho que a única coisa que foi constante, ou melhor, que foi numa crescente, foi a minha vontade de viver aquela experiência. Eu entrei no primeiro dia falando, eu já cheguei aqui, tá ótimo. Dizem que eu vou passar por um processo que eu posso encontrar o capeta lá no final, mas eu quero viver. E o capeta foi se mostrando muito sorridente, me abraçando ao longo do caminho. E isso foi muito gostoso. Assim, eu nunca deixei de querer viver a experiência da piscina. E eu falei isso para poucas pessoas, assim. O último dia da piscina era o dia do meu aniversário. Eu não acredito, gente. Você não sabia. Poxa vida, se eu soubesse, a festa tinha sido ainda maior. E assim, foi de fato uma comemoração muito grande. Eu lembro de ter chegado ao final do processo com choro. Eu sou uma pessoa muito chorona. E aí eu abraçava as pessoas, né? Que eu não sabia que viriam se tornar meus super amigos. Tava semana passada na casa do Herbert e na casa da Carol, né? Maravilhoso, Junto com gente. Olivia. E chorei com todos eles ali com o mesmo misto de sensações que me acompanharam durante o processo da piscina. Uma alegria, obviamente, por ter chegado até o final, um choro de expectativa porque tem o resultado, um choro por saber que eu estava abraçando uma pessoa que poderia não encontrar depois, seja por eu não ter passado, por ela não ter passado, ou um choro de alegria porque nós dois, né, essas duas pessoas poderiam ter passado. Enfim, foi um dia de choro com muitas sensações, mas todas elas num fluxo muito bom, assim. E aí veio um e-mail. Meu Deus do céu! Lembro muitíssimo. Gente, vou fazer aqui uma ação, joga aí nas redes e não sei o quê. Se a gente bater isso daí, o e-mail vem. E aí a galera que já tinha, né, suas afinidades e grupos no WhatsApp, F5 assim, ó, rodando até dizer chega. E
eu não sabia de fato o que esperar, porque a gente não sabia quais aspectos, em que aspectos a gente estava sendo avaliado. E veio outro choro, obviamente. E foi. Eu sabia que ali eu teria uma mudança de vida muito grande. Então foi para além de uma felicidade de ter passado num processo. Não foi, definitivamente não foi isso. Eu sabia que eu tava mudando minha vida pessoalmente e profissionalmente naquele momento. Oh, meu Deus. Daí, ele tá falando de choro, ele faz o quê? A apresentadora chorar aqui no programa, né? E daí veio essa mudança. E é sobre ela que a gente vai falar agora. Você entrou na 42 como cadete, começou a estudar como bolsista, certo? Como Certo. foi? Primeiro que não teria oportunidade se eu não fosse bolsista. Eu moro sozinho, quer dizer, eu não moro sozinho, eu moro com o Milu. Mas ela não paga boleto. Mas ela não paga boletos, Vira-lata exatamente. caramela Pois safada. E eu tenho uma relação com a minha mãe também de uma ajuda financeira e tudo mais. Então, definitivamente, assim. Então, era eu com a minha casa com o Milu aqui, mais a casa da minha mãe. Não seria possível se eu não tivesse, além de todo o suporte financeiro da 42. Então, também, né? Só foi possível por conta disso. E poder chegar na 42 tranquilo de que os boletos, né, vão ser pagos e de que eu tenho ali aquele suporte. Isso me deu uma tranquilidade muito grande para focar nos projetos, né? Para focar nas relações, para focar no processo também. E foi, assim, especial demais, inclusive por ver que o desenvolvimento que eu tinha tido na piscina era uma fração do desenvolvimento e das oportunidades que começaram a aparecer como cadete. Por conta da própria 42, comecei a fazer uns processos com empresas aqui e ali, e foi grato demais quando eu participei de 2 processos e passei nos 2 e falei, gente, eu tô escolhendo, é isso mesmo? E aí fui fazer um estágio numa empresa de inteligência artificial. Também fiz grandes amigos. E meu caminho foi se desenhando por ali. Hoje eu falo, eu não sei nada. A vida vai me apresentando os caminhos e eu vou indo. E foi isso que aconteceu nessa empresa. Eu achei que o meu super foco ali seria aprender a fazer os modelos de machine learning e vamos tocar. Mas não foi só isso. Todo o desenvolvimento comportamental que a gente também aprende na 42 fizeram com que as pessoas enxergassem um Laércio que poderia atuar também em outra área. Então, eu estava no time tech, mas eu também estava em outro time ali, as coisas foram se juntando, fui me desenvolvendo em outras áreas, e foi maravilhoso, o que culminou. Eu já estou ultrapassando sua pauta. Vamos lá. O que me levou para um caminho que eu tô hoje, que é o caminho que eu me entendo, onde eu alio educação com tecnologia e impacto social. Hoje são esses meus 3 pilares, assim, unindo esses 3 rolês. E é muito lindo, assim, porque a gente entrevistou, vou até colocar 2 cards aqui, vou colocar um card da Nina falando sobre o programa de bolsas, né? E o outro card do papo que a gente teve com a Cacá, falando sobre o que a 42 forma, muito além de tecnologia, são pessoas com comportamentos muito específicos, assim, que é com essa pegada de liderança, você entra no mercado como júnior, mas você não é percebido como júnior até nas equipes que você tá, porque você tem a habilidade de resolver problemas, seja ele qual for, né? E eu acho que isso é muito legal. E como você, quando começou a trabalhar, né, como júnior, o seu primeiro trabalho, que foi com uma empresa parceira nossa que a gente ama, inclusive, a Kunumi, que é uma empresa de inteligência artificial incrível, que foi o embrião aí do que depois se tornou o Labs, né, que hoje é um projeto muito mais estruturado dentro da 42 que une os cadetes das empresas. Qual foi, assim, esse teu começo de, beleza, eu sei que eu já sou professor de matemática, já sou professor de Libras,
e agora eu sou um engenheiro de software entrando no mercado. Como foi pra você esse começo, assim, como você se sentiu? Hã, eu tinha uma percepção exatamente que as outras pessoas não tinham, que é: "Gente, eu tô muito cru, tô aqui num aprendizado mesmo, né, e tudo mais", que de fato não era a percepção que as outras pessoas, tinham. Tanto que eu fiquei júnior pouquíssimo tempo, assim, continuei aprendendo tecnicamente falando, mas, e bom, né, falei deles aqui, estava conversando com a Carol semana passada, exatamente essa ideia de: "O problema tá aqui, a gente não sabe como resolver, e ele não tem nem solução, a gente não sabe por onde seguir", mas eu fiz 42, tá. Sim, se a gente trabalhar no coletivo, a solução vai sair, não tem, a gente vai criar essa solução. Isso, junto com minha experiência de vida, de sala de aula, de lidar com as pessoas e tudo mais, fez com que o meu caminho avançasse de uma maneira que eu não estava acompanhando, né. Hoje eu entendo as várias potencialidades que eu tenho nesse sentido e já me enxergo nesse lugar. Mas no início não era assim. Eu queria ficar muito mais atrás do que as pessoas estavam Te me enxergando. enxergando. E pra você, teve a gente sempre fala, né, a 42 ela tem esse modelo que é presencial e que cobra uma dedicação muito intensa. E você viveu exatamente essa transição do modelo presencial para a nossa obrigação de ter que ir para online por conta da pandemia. Qual foi a principal diferença que você sentiu, assim, tipo, do presencial para o online? Vai ser muito óbvio, mas a interação mesmo física, tete a tete com os outros cadetes. Foi muito bom, no presencial, a gente já tinha saído do processo de: "Ai, tô com vergonha de tocar aqui no ombro do colega e pedir uma ajuda". Não, a gente já estava super integrado. Tô com dúvida, pesquisei ali 5, 10 minutos, não cheguei a um resultado: "Oi, vem cá me ajudar. Oi, vem, vamos formar um grupo aqui". Isso era muito gostoso, e de repente não tinha mais. Eu lembro, né, que né, meus colegas ficávamos: "Não dá pra saber, a pessoa tá online, né, como é que bate ali no ombro dela?". Essa foi talvez a primeira grande dificuldade, que como tudo, a gente também teve que aprender, né, e tudo mais. E eu tive algumas estratégias que era: "Oi, que período eu posso pedir ajuda pra você?". Eh E, bom, entre outras, mas eu lembro, foi a primeira e eu lembro de ter sido a maior dificuldade, tanto que eu saí jogando minhas dificuldades por aí. Então, tipo: "Oi, eu não tô conseguindo". Foi bem difícil pra mim, né. Algumas pessoas se adaptaram mais rápido do que outras, e eu tive ali da metade pro fim dessa adaptação, e era uma questão que eu falava: "Gente, eu não tô conseguindo. Não tá, tô demorando a pegar aqui, como é que eu faço essas coisas todas". E você, né, participou de todos esses inícios da 42 e eu lembro de uma das coisas que eu falei pra vocês quando vocês começaram, que quem estava ali pra fazer história. E é muito bonito ver a história que você tá construindo, que já tinha uma história linda e que aquilo só ia agregar e somar. Você usou a 42, você aprendeu, você se conectou, você fez amigos, você, teve experiências profissionais e agora você tá trabalhando com educação, que já vinha da sua base, e tecnologia. Me conta onde você tá e como é que tá isso? Eu trabalho numa faculdade de tecnologia, numa edtech, e quando começamos, era pra eu ter sido o primeiro funcionário deles. Você gosta de ser cobaia, né? Pois é. Mas, eu digo muito uma coisa hoje que é, junto com aquela timidez lá de trás, tinha uma insegurança muito grande, um medo do novo, né, quero ficar aqui no meu lugar seguro e tal. E hoje eu me vejo uma pessoa muito corajosa.
Isso eu devo a 42. Não. As coisas aparecem e não é que o medo não venha, né? Ou uma ideia de que pode dar errado. Vem. Mas vem junto uma coragem de falar, vou fazer isso. E pode dar errado mesmo, não tem problema. A gente faz dar certo depois, ou não, ou encontra um outro caminho. Isso é muito o processo da 42, assim. É, e eu, tá bom, vamos lá, vamos fazer. Nesse processo desse primeiro convite, falei, não, eu ainda tenho coisas para fazer lá na Kunumi. Pera aí, segura e tudo. Mas fui, sei lá, o terceiro ou quarto. E foi muito gostoso, né? É um processo de muito aprendizado, por sermos poucos e por conta da minha experiência. Então eu atuava, né? E por ser um lugar de educação e tecnologia, então, ó, tem isso aqui que precisa estruturar no código. Olha, tem esse trabalho aqui de coordenação mesmo, de turmas, de coisa prática ou de teoria de educação. É, tem uma questão de relacionamento com esses alunos. Eu fui e as áreas estavam todas ali. E foi e tem sido um aprendizado muito grande, né? Tá nessas áreas, assim, num lugar que faz super sentido, que é ali a educação e tecnologia. É quase um intraempreendedorismo, né? Você empreende dentro de uma empresa, o que é muito legal ter esse espaço de criatividade e de aprendizagem. Conta pra galera como é que funciona o modelo da Sirius, por exemplo, para quem tá interessado, é presencial, é online, como é que ela funciona? Então, eu trabalho na Sirius, né? Uma faculdade de tecnologia, e o processo é híbrido. Ah, as aulas são remotas, com professores de diversos estados do Brasil. É maravilhoso ouvir os sotaques, assim, das aulas, né? E tudo. Com alguns encontros de networking presenciais. Com uma masterclass, ou que seja para se encontrar e tomar um cafezinho e encontrar, de fato, aquele colega que fez um projeto junto com você. Ah, é um processo. Não, tem aí um processo seletivo, técnico e comportamental, e a pessoa, enfim, tá ali junto com a gente, vira astro, né, como a gente chama, por conta da estrela Sirius. E hoje nosso foco é em ciência de dados. As turmas que a gente tem é em ciência de dados, focada principalmente em pessoas que não necessariamente querem ser cientistas de dados, mas que podem agregar, né, os dados à sua profissão. Então isso também é muito gostoso, a diversidade de profissões que a gente tem, e gente querendo ser cientista de dados, mas um taxista com um gerente de uma loja de cosmético, junto com o diretor de uma multinacional, todo mundo junto ali, contribuindo com diversidade, isso é muito gostoso. E pra mim, assim, pessoalmente, né, acho que eu sou muito, muito privilegiada de poder trabalhar num lugar como a 42 e poder me tornar amiga de pessoas incríveis e que eu posso acompanhar essa trajetória, né. Então, ver o Laércio, que eu vi no primeiro dia de check-in, e ver o Laércio empreendendo, né, dentro de uma edtech super legal que tá ampliando acesso, e a gente sempre fala, a gente gosta de reforçar, né, a gente não acredita que existe concorrência em tecnologia, em educação principalmente, porque tem tanta gente precisando aprender, o gap é tão grande, e quanto mais a gente unir forças e contar uns dos outros e mostrar essas possibilidades para as pessoas, eu acho que é muito bonito. E não imaginava, ou já imaginava, naquele primeiro dia que a gente se viu, que eu ia estar aqui te entrevistando, contando da tua carreira. E me conta o que você imagina. E eu sei que agora você tá nesse vibe aí, deixa a vida me levar, que o seu projeto agora é só ficar um muso fitness, né? E qual é, na verdade, o teu projeto, assim, usar tecnologia pra quê, né? Como eu falei, para impacto social. É onde eu me entendo fazendo sentido no mundo. Quando eu comecei na 42, foi algo muito particular, né? Falei aqui do que eu queria inicialmente para minha vida, a transformação que eu queria para minha vida.
mas hoje não faz sentido se eu não reverberar isso para outras pessoas. Eu tive agora formando uma turma de 15 jovens, todos negros. O que faz muito sentido para mim, com 14 mulheres e o rapaz da turma gay. Isso move a minha vida. E ser em tecnologia, que me abriu portas em 2020, poder passar isso, sabe? Fazer essa transferência, isso faz sentido. A máquina é só a máquina. E a pessoa que tá por trás da máquina, pra mim só faz sentido se ela tiver essa consciência de integração, de abrangência, de diversidade. Então, Não. E pra gente encerrar, eu não ia deixar de falar dela. Pateta. Né, Pateta? Vamos deixar uma mensagem pra ela, gente. A mãe do Lécio é sempre muito presente nas nossas conversas, né? Você sempre comenta o quanto ela é uma referência pra você e o quanto ela impactou a tua história. E hoje você tá chegando onde você tá, impactando vidas, e ela tá sendo aí espectadora dessa tua história, né? Hoje, como mãe, eu fico imaginando que deve ser só orgulho, o coração de Pateta deve ser só orgulho. Então, conta um pouquinho de como é essa tua relação com ela e deixa um beijo pra ela. Pateta, que às vezes eu lembro que é minha mãe, tem esse título de mãe. Minha amiga Pateta, né? Sim. Como ela chama? Eu só conheço ela pelo apelido. Sim. Antes de falar o nome dela, sabe que algumas pessoas, assim, querendo manter um nível de formalidade, chamam ela de Dona Pateta. Maravilhoso. Mas minha mãe chama Georgina. E tem o apelido de Pateta desde que eu tenho 13 anos. E, bom, como sou eu que sempre faço muitas reverências pra ela, então todo mundo a conhece como Pateta. Mas além dos meus vários alter egos, eu tenho um que é muito especial, que ela quem deu é Patetinha. Então é assim que a gente se chama, é Pateta e Patetinha. Minha mãe, de fato, é uma pessoa... É a maior referência que eu tenho na minha vida. E eu acho que tudo que eu falei aqui nesse nosso papo, a primeira semente, a primeira influência e o caminho que eu sigo vem dela. Então, eu falei de coragem, eu falei de se meter nas coisas, eu falei de mudar caminhos. E tudo isso é por conta daquela mulher que tá lá em Nova Iguaçu ainda, que teve que se virar, sabe? Como nos caminhos que a vida trouxe pra ela. E tá vendo? Assim, faz muito sentido com o que eu penso hoje. E que trabalhou num salão de cabeleireiro. E que trabalhou como empregada doméstica. E que tirava seus dias de alegria pra desfilar na escola de samba com as tetas de fora. E que semana que vem vai passar dias muito gostosos comigo em outro estado. Você vai levar a Pateta pra passear. Vou e Ai, que vou. chique. Ai, eu tô dizendo isso daqui. Eu vou visitar 42 BH. Você jura? Que maravilhoso. Sim, a gente vai pra lá, saiu daqui, minha mãe sai de Nova Iguaçu. E sim, a grande referência da minha vida vai me ver essa semana que a gente vai se ver. Ah, que maravilhoso, querida. Assim, Pateta, já deixa um beijo pra você. Parabéns por criar essa pessoa fantástica. Saiba que você tem as suas mãos e o seu coração na formatura, inclusive, de todos esses jovens que estão passando pelas mãos do Laércio, querido. Obrigada por estar aqui. Realmente é muito mágico te receber e tá vendo essa tua história. E você sabe que eu sou espectadora junto com Pateta e Pipoquinha aqui, vendo aonde você vai chegar. Obrigada por isso. Eu que agradeço. A gente é amigo pessoal, né?
E não é exclusividade sua, né? Eu sou amigo pessoal da Cacá, da Nina, da Clary, enfim, de outras pessoas que apareceram assim no meu caminho, porque de fato não foi descolado. A gente de fato se conecta muito, então por isso eu fiquei muito feliz assim quando você mandou a mensagem. É, e assim como foi no convite que eu falei, sim, eu não sei o que é não, mas eu aceito. A gente tem essa relação de cumplicidade e confiança, então eu tô super junto. E por isso eu agradeço muito. E se você tá olhando esse papo, tá olhando pro Lécio falando, nossa, que história inspiradora, pensa que você também pode estar aqui daqui a pouco conversando comigo, contando a sua história, seja na Sirius, seja na 42. Não deixa a sua carreira, não deixa a sua vida de lado, se comprometa, vai com medo, mas pega essa coragem, né, e vai com medo mesmo. Beijão e até a próxima.